Boa noite a todos. Que Jesus nos fortaleça, que nos dê a sua paz. Eu trago um abraço afetuoso da casa Maria de Nazaré, dos companheiros que lá militam na doutrina. Muito obrigado. Para que vocês possam, nesse instante, receber não só o nosso abraço, mas igualmente o de Maria, nossa Mãe Maior. Quando Jesus fez o convite para que nós pudéssemos atentar para as suas palavras, dizendo assim: eu vim para que tivesses vida e vida em abundância, foi no sentido de que realmente pudéssemos encontrar nele motivos para que a nossa vida tivesse um referencial diferente, para que a nossa vida tivesse uma nova razão de ser a partir do momento que nós nos encontrássemos com Ele. Cada um de nós tivemos este momento. Cada um de nós podemos ter na nossa vida aquele divisor de águas. Em que momento nós prestamos atenção mais nos ensinamentos de Jesus e desejamos iniciar uma trajetória diferente. Mas tem muitos irmãos que, mesmo com todas as notícias que o Evangelho traz, com todo o trabalho edificado pelas religiões nesses milênios que se arrastam em busca de trazer à criatura humana a certeza dessa irmandade com Cristo e dessa paternidade divina, muitos ainda não o compreendem. Nós falamos isso porque na nossa trajetória nós ainda vemos muitos irmãos que querem debandar desta vida e muitos buscam o suicídio como porta de saída para a solução dos seus problemas. Na noite de hoje, nós vamos abordar um pouquinho sobre esse tema que está no capítulo 5 do Evangelho, item 14, o suicídio. Nós queremos lembrar uma passagem que aconteceu conosco. Nós viajávamos a trabalho e tínhamos uma amiga que acompanhava e que estávamos iniciando uma amizade. E aí então disse assim para mim: Cristina, eu tenho um filho único, ele já está ali na casa dos 16 anos, mas algum tempo atrás, meu filho, certa feita, se aproximou de mim e disse assim: mãe, às vezes eu sinto vontade de não viver. Eu sinto vontade, mãe, de morrer. Eu fico olhando assim a vida e eu acho que eu não sinto assim aquele desejo de permanecer aqui. E a mãe ficou um pouco preocupada. E disse ela que na época ela ficou assim ouvindo ele e tentou buscar algumas alternativas, porque ela não seguia uma religião. Ela era, por performance, vamos dizer assim, católica, mas de ir em casamento, de fazer aqueles rituais que a igreja determina, mas ela não tinha uma frequência religiosa. Ela chegou a passar o menino por um psicólogo e ela relatava isso para mim, dizendo assim: você acha que isso é importante? O que ele falou, que eu devo dar importância ao fato? E eu então, antes que a gente pudesse iniciar uma conversa, eu disse a ela: olha, eu me lembro certa feita um caso que Divaldo Beira Franco contou de igualmente um casal que tinha um filho. Era um casal que, desde que a criança nasceu, eles, não frequentando nenhuma religião e até mesmo acreditando que a religião era algo de pessoas mais fracas, pessoas que não tinham uma firmeza em si, educou o menino para que ele igualmente se
desenvolver-se na vida sem a necessidade de ouvir falar de Deus, de Jesus ou de ter uma crença religiosa. E por algumas vezes, quando o menino questionava ao pai acerca da vida depois da morte, do que poderia existir, o pai e a mãe afirmavam: vida é o que existe aqui na terra. Vida é desde que você nasce e a partir do momento que você morre, não existe mais nada. E quando o garoto já vinha com uma certa idade, passando a adolescência, conta-nos Divaldo que ele se aproximou uma tarde do pai e da mãe e novamente fez o questionamento: quer dizer, meu pai, que depois da morte não existe mais nada? Não. Viva, estude, trabalhe, procure ser alguém enquanto você está aqui, porque depois da morte não existe mais nada. E o menino, nesta tarde, foi se recolher, adentrou o seu quarto e conta-nos Divaldo que 20 minutos depois o pai e a mãe ouviram um barulho, um disparo, correram para o quarto e o filho havia cometido suicídio. A partir de então a história se desenrola e depois a procura pelo médico, e aí vai a nova trajetória de vida desse pai e dessa mãe. Então eu dizia para essa minha amiga: não seja indiferente às palavras de seu filho. O espírito, quando ele está perturbado por algo, ou quando ele está em conflito, muitas vezes o desejo é de fuga, o desejo é de sair fora da situação. O teu menino deve estar passando por algum momento, por algum problema, por alguma dificuldade, por algo que nesse instante está tirando dele a vontade de viver, que é algo que todo ser humano tem. O instinto de conservação promove em nós o desejo pela vida, promove em nós estarmos a todo instante nos defendendo. Se eu coloco o dedo aqui e levo um choque, imediatamente o meu subconsciente já me dá um recado para que eu não volte a tocar. Em todos os instantes da nossa vida, o normal, o saudável, é que procuremos conservar a vida, que procuremos cuidar do nosso corpo carnal, desse invólucro, dessa veste, né? Ou como dizia Francisco de Assis, desse jumentinho que a gente leva para um lado, leva para o outro, porque é isso o nosso corpo. Não é assim que nós fazemos? Nós comandamos, nós vamos dando ali as ordens e o corpinho vai. Muitas vezes nós queremos e ele cansado. Quantas vezes não é assim? Nós queremos fazer algo e um amigo meu esse dia falou assim: Cristina, eu estou com 80 anos, mas meu espírito é jovem, eu quero fazer, mas o corpo não ajuda, o corpo não deixa. Não é assim? Porque isso faz parte da nossa vida. O espírito saudável, ele tem ânsia de viver, ele tem ânsia de trabalhar, ele quer levantar pela manhã e ele quer vida e vida em abundância, como disse Jesus. Então eu dizia para minha amiga: fique atenta, busque o coração do seu filho. E ela disse assim: sabe por quê? Eu também, na idade dele, eu era meio descrente. Hoje não, com a vida eu acredito em Deus. Mas houve uma época na adolescência que eu achava que esse negócio de Deus, de Jesus, era tudo balela. Isso aí não era nada. Mas eu gostava de viver. Agora, no caso do meu filho, eu disse a ela: é um outro espírito. Cada criatura que nasce traz uma individualidade. O pai e a mãe nunca pode achar que o filho vai ter a fortaleza de espírito que ele tem. Nós temos filhos fortes vindo habitar a casa de um pai e de uma mãe que são frágeis, que são assim, mais enfraquecidos pela vida, que às vezes precisa de um chá de bom ânimo, e vemos pais fortes, que no dia a dia se mostram uma fortaleza, com filhos mais sensíveis, com dificuldades de lidar
E é por isso que a gente tem que no convívio aprender a entender a limitação. Então eu disse a ela: fique atento, algo está acontecendo com seu filho. E fui perguntando a ela acerca da rotina do menino, porque eu disse assim: olha, o livro dos Espíritos nos aponta 3 causas para a criatura buscar o suicídio. Eu dizendo a ela: a primeira é o descontentamento pela vida. É aquela criatura que ela não está contente com nada, ou ela está passando por um problema e ela acha que aquilo ali não tem solução, e a falta de fé leva ela a não acreditar que viver vale a pena. Agora, se a pessoa não tem fé em nada, se ela não acredita em Deus, porque há situações da vida que o problema está instalado e que a solução não está ali ainda no momento. Dizem os Espíritos que todos os problemas têm solução. Tanto que Deus, através de Jesus, nos disse: bate que a porta vos abre, buscai e achareis. Isso quer dizer que há solução para os problemas. Apenas essas bênçãos que Deus espalha ao nosso derredor e que nós muitas vezes buscamos através do veículo do pensamento, através da prece, ela vai vir ao nosso encontro no momento oportuno. Há problemas, há situações que ainda não chegou o momento de ser solucionado. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Nós queremos as soluções na hora. Deus envia as soluções nos momentos em que acha que já estamos dentro daquele grau de aprendizado que a dor nos proporciona. A lição de Jesus, quando nos fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, é no sentido de dizer que a dor é uma lição pedagógica para nós, porque nós vamos aprendendo a lição da humildade, do entendimento de nós mesmos. Porque vejamos nós, se eu tenho uma religião, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu repetia para minha amiga. Se eu tenho uma religião, eu sei de onde eu vim, eu sei a minha origem. Olha, eu vim de um lugar, eu tinha uma morada, eu tinha um grupo de afetos, eu sei por que eu estou aqui, eu sei a razão da minha vida. Eu sou um espírito reencarnado, eu sou filho de Deus numa jornada evolutiva. Eu acredito nas vidas sucessivas e por isso eu, nesse instante, diante da dor que bate na porta, eu, na condição desse espírito em evolução, eu reconheço que tem uma razão de ser, que as provas que aparecem, muitas delas foram escolhidas por mim mesma, com o objetivo de melhora, de crescimento, de ressarcimento e muitas vezes de corrigenda, de reencontro com afetos e desafetos. E todo esse conhecimento proporcionado pela doutrina dos Espíritos vai me garantir uma fé inabalável, e vai dar, como diz o Evangelho, uma coragem moral. Quando a gente diz assim: ai, fulano, ele passou por aquele problema com a moral elevada, ele não deixou se titubear, ele não baixou a cabeça. Eu fui visitá-lo no hospital ou em casa e parece que quem estava precisando da visita era eu. Eu fui visitá-lo e saí muito mais fortalecido do que quando cheguei. É a coragem moral, é a criatura passando pela dificuldade com entendimento, com abnegação, com resignação, com calma, com paciência, entendendo que aquele é o seu momento de testemunho,
aquela é sua hora. E não é tão difícil da gente entender isso. Diz que uma tribo de índio, a alegria dos jovens era quando eles chegavam ali um pouquinho mais da adolescência e o pai aproximava-se e dizia assim: meu filho, chegou a sua vez. Hoje você vai passar pelo grande teste. E aí o garoto se produzia e acompanhava o pai para o interior da floresta, da mata selvagem. E o pai dizia assim: olha, se você passar na prova, no teste, a partir de amanhã você já é um guerreiro da tribo. Mas é necessário que você vença a prova. E aí então, o pai, quando chegava bem no meio da mata, onde as árvores com as suas copas fechavam, onde podia-se ouvir ao longe o uivar de animais selvagens, que colocaria medo em qualquer filho de Deus, o pai colocava uma venda nos olhos do filho e dizia a ele: você deve permanecer sentado no tronco dessa árvore. Deve permanecer a noite inteira. Não importa o que ocorra, que barulho escute, que balançar de árvores possa surgir, você deve permanecer quieto. Não tire nunca a venda dos olhos, porque do contrário, os deuses saberão e você amanhã não será aprovado como um grande guerreiro da tribo. Porque sendo guerreiro, nas próximas lutas, você estará no campo de batalha, seguirá à frente com os outros companheiros. E o jovenzinho, tremendo de medo, sentou-se, olhos tapados. Veio a noite e o barulho da mata era terrível. Cada uivar, e ele pensava: será um tigre? Será um lobo? Meu Deus! E se algo me atacar? Mas eu preciso ser forte. Meu pai disse que eu não posso nunca tirar a venda dos olhos, que eu não devo baixar a cabeça, não devo me mover, para que eu possa ganhar esse título de guerreiro. E foi uma noite inteira de agonia, as horas não passavam, mas na venda ele percebeu que raiou o dia, a claridade voltou, e de repente uns passos, e ele reconheceu os passos do pai, que chegou, tirou a venda dos olhos e disse para ele: parabéns, meu filho, você é um guerreiro. E eu acho que ele estava lá, porque toda vez que eu narro isso eu me arrepio inteira. E o menino chorou de alegria e abraçou o pai. Que bom, meu pai, que o Senhor tem orgulho de mim. E agora eu hei de honrar a minha tribo na frente de batalha. E o pai olhou para ele e disse assim: realmente eu me orgulho de você. A noite inteira você se portou como um guerreiro. Foi forte, teve medo, mas soube lidar com o medo. Teve vontade de desistir, mas lutou e conseguiu sair valente, como todo guerreiro deve ser. Mas aí o jovem parou um pouquinho e disse assim: sabe, pai, algumas vezes na noite me bateu assim um pensamento. E o pai: o que foi, meu filho? Pode dizer. Eu fiquei pensando, como o Senhor, que cuidou de mim desde pequenininho, que sempre evitou que os animais me atacassem, que sempre me defendeu nas brigas dos nossos irmãos maiores da tribo, como que o Senhor pôde me deixar aqui a noite inteira, pai, à mercê de todos esses perigos que a mata pode causar a mim? E o pai então colocou a mão no ombro dele e começou a rir. Que tolo que você é,
Eu estava a 20 passos daqui, velei por você a noite inteira e jamais deixaria que algo te acontecesse. E o menino abraçou o pai. E em seguida o pai disse a ele: é um segredo meu e seu, que ninguém deve saber. E seguiram a trajetória. E eu fico comparando essa história desse pai amoroso com esse índio, com Deus, nosso Pai Celestial, com cada um de nós, que nos coloca nessa grande mata selvagem que é o mundo, que nos coloca aqui num dia em que nós, na condição de espírito, desejamos nos tornarmos guerreiros, alçarmos voos maiores, e aí então, quem sabe, galgarmos um degrau a mais como espíritos de Deus, rumo à evolução, e dissemos a Deus: Senhor, nós queremos ir. O Senhor vai colocar a venda em nossos olhos do esquecimento do passado, mas nós vamos honrar cada noite escura pelas quais nós passarmos. Não importa que os animais ferozes que nos alcancem sejam enfermidade difícil, ou seja, Senhor, uma dificuldade financeira, porque eu sei que a enfermidade vem e alcança somente o meu corpo, que é perecível, e que um dia eu terei que devolver à terra. Mas o meu espírito, esse, dependendo da minha coragem moral, ele vai prevalecer forte, valente, corajoso, para receber de ti, no dia de amanhã, a coroa restauradora da filha, do Filho de Deus, que soube honrar cada dia aqui na terra. Eu sabia, Senhor, que eu poderia encontrar noites escuras, com dificuldades financeiras, problemas que poderiam chegar, e que por mais que a gente se programasse, nunca estava no nosso projeto de vida de acontecer. Mas eu soube resignar, eu não desisti, eu não fiz como aquele irmão que certa feita vem orando uma propriedade em uma colheita, de repente não veio a chuva, a colheita não aconteceu, o banco ameaçou tomar-lhe a propriedade, e ele, para salvar a propriedade, esposa, família, a grande tristeza, cometendo suicídio, não esperando que as coisas da terra pudessem se resolver por elas mesmas. Nós pertencemos a Deus. Quando Jesus disse: buscai primeiro as coisas do céu, que o restante vos seria dado por acréscimo, ou então, quando ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas, é porque o nosso amor a Deus deve estar acima de tudo, acima do amor pelo nosso corpo, que pode um dia perecer, acima da nossa dificuldade financeira, acima do amor pelo meu filho, que um dia pode me anteceder ao túmulo, acima do amor que eu tenho pelo meu marido, pela minha mulher, pelo meu namorado, pela minha namorada, que de repente estão comigo e por uma infelicidade pode não estar, ou através de um desencarne, ou porque escolheram outra pessoa para conviver no dia a dia. Mas eu tenho amor a Deus sobre todas as coisas. Deus, como diz na Bíblia, Ele é sempre fiel. Ele nunca, em momento algum, Ele vai nos frustrar. Deus nunca vai criar ilusão na nossa vida. Deus nunca vai nos trair. O mundo, sim. As pessoas que convivem conosco, às vezes 20, 30, 40 anos dentro de um lar, no dia de manhã acontece um fato, conhece uma outra pessoa e aí tudo muda. Agora, sim, em nossa vida prevalece o amor a Deus, ainda assim, com todas as dificuldades
dificuldades, com todas as tristezas, com todas as frustrações, nós saberemos vencer a noite escura. Agiremos como o nosso pequeno índio. Haveremos de aguardar o momento em que a noite se esvai, a madrugada chega, o sol volta a raiar e a gente vê, passou. Eu converso com companheiras, eu gosto muito de conversar com pessoas de 60, 70, 80 anos, e elas me narram histórias de vida, sofrimentos que na época era uma verdadeira noite escura. Era pior do que se um lobo tivesse atacado pelas costas. A dor pelas quais foram visitadas. E elas dizem, Cristina, hoje eu dou risada. Ah, se o fulano soubesse o favor que me fez. Ah, se a fulana soubesse como a minha vida se tornou outra depois da dor causada. Ah, se você soubesse, depois daquele câncer foi um divisor de água na minha vida. Eu busquei uma nova postura, eu me reorganizei mentalmente, eu busquei as coisas espirituais com mais afinco. Hoje eu sou uma outra pessoa. Conheci um amigo que tinha um patrimônio invejável, doava um carro zero por ano para a mansão do Caminho de Valdeira Franca. Perdeu tudo. Eu organizei a aposentadoria dele de R$540 por mês, que era o que ele teria que viver. A família teve cada um a buscar solução por um lado, e ele, ainda esse ano, dizia para mim, aquilo salvou a minha existência. Eu perdi tudo, mas a minha família, se eu permanecesse com aquele patrimônio, teria se perdido. Todos buscaram trabalho. Sabe por quê? Quando eu comecei dizendo a respeito do suicídio, eu falei para vocês que eram 3 as causas: o descontentamento pela vida e a falta de fé. E a segunda coisa é a ociosidade. Gente, a pessoa ociosa, a pessoa que não levanta pela manhã e não sabe o que fazer, ou aquela que não se ocupa, dá margem aos pensamentos infelizes. Lá na nossa época já se dizia mente vazia, oficina do diabo. Lembra? Por quê? Se nós não temos um objetivo na vida, os pensamentos infelizes vêm, se instalam e aí começa todos os nossos deslizes. Se eu tenho um objetivo, olha, hoje eu tenho que levantar. Eu me propus a ir lá na casa espírita, dar uma organizada, limpar algo, tirar a teia de aranha, regar uma planta, fazer uma sopa, picar alguns legumes. Olha, hoje eu tenho uma amiga que ela não está bem, eu vou lá visitá-la. Preparo alguma coisa, passo em algum lugar, converso com um, converso com o outro. Nós precisamos preencher a nossa vida. Não foi à toa que Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje, porque o trabalho é a essência que nos completa. Nós precisamos trabalhar. André Luiz que fala, quando o trabalhador trabalha com alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador, com remuneração ou sem. Nós precisamos estar com a nossa vida preenchida. A ociosidade gera em nós problemas graves. Ah, mas eu aposentei. Ótimo! Então você vai ter que trabalhar 10, 12, 16 horas por dia. Arranje uma atividade voluntária. Preencha a sua vida. Faça alguma coisa por você, sim. Vá frequentar um clube para idosos, vá dar uns passeios, permita-se agora caminhar com mais tranquilidade, visitar um amigo, podendo desenrolar uma conversa sem tanta pressa, mas preencha igualmente com compromissos, sabendo que tal hora muitas vezes você tem que estar no lugar, que tal dia você tem que entregar tal trabalho, porque isto é alimento. E o terceiro ponto é a saciedade. É a criatura que já está satisfeita com tudo. A pessoa que vive no mundo, ela não tem sonhos. Nós precisamos ter sonhos. Nós precisamos acreditar na vida. Nós precisamos acreditar que alguma coisa, mas eu acho que
acontecer isso. Mas você sonhe, você busque. Cada passo que nós damos na vida em busca de um sonho, são pessoas que nós conhecemos, são relacionamentos que nós temos. Não é assim? Uma amiga minha, com 64 anos, disse: ela tinha estudado até a 4ª série, eu vou estudar. O meu sonho era fazer faculdade. E eu disse: você vai fazer a faculdade? Se eu não fizer, tudo bem, eu vou fazer de pouquinho, eu vou fazer de 1 ano e meio, 1 ano e meio. E entrou naquela escola para adulto. E ela falou assim, depois de 3 meses: olha, se eu não conseguir terminar 1 ano e meio, mas eu conheci tanta gente, mas é um pessoal tão bom. E ela foi se renovando, porque ela tinha o compromisso da escola. Lá ela conheceu pessoas que tinham outros problemas, outros que tinham sonhos iguais a ela. Enfim, concluiu o 3º colegial e já está querendo prestar um vestibular, porque isso já aconteceu há 6 anos atrás. Então nós pensamos assim, coisas vão acontecendo. Quando você determina um projeto de vida, existe uma razão de ser. Agora, a pessoa ficar parada, os pensamentos vêm, e não são pensamentos bons. Divaldo Pereira Franco diz assim: como nós estamos mergulhados num oceano de energia, não é difícil passar um irmãozinho infeliz e criando uma afinidade conosco por conta dos nossos pensamentos, ele então, nesse instante, criar conosco uma afinidade. É o caso, por exemplo, de uma mulher que está em casa e o marido demora para chegar e ela começa a pensar assim: onde será que ele está? Saiu do trabalho, não veio para casa, deve ter passado no boteco, ou deve ter na casa de um amigo, ou de repente até encontrou uma amiguinha por aí. Se um infeliz está passando por ali e vê esse pensamento, logo pensa: ah, ela é ciumenta, pega o ponto fraco, porque a obsessão ela ocorre desta forma. Eu estou falando isso porque muita gente acha que a pessoa ela comete suicídio por conta do processo obsessivo. E não é que o espírito chega e fala: ó, acaba com a sua vida, vai se suicidar, sai, deixa esse mundo. Não é assim. O espírito inferior, esse irmãozinho nosso que perambula por aí sem nada a fazer, ele é atraído pelo nosso próprio pensamento. Então o pensamento é nosso. E vem um pensamento infeliz: olha, isso mesmo. Então ele alimenta. É isso que você está pensando. Deve ter passado em algum lugar, você aqui, cansada, trabalhou o dia inteiro, dito cujo não chega. Então ele alimenta uma ideia que nós tivemos primeiro. Assim como eu levanto pela manhã: o que eu estou fazendo na vida? Minha vida não tem razão de ser. Eu sou uma pessoa sozinha, ninguém me ama, ninguém liga para mim. E eu vou instalando esses pensamentos inferiores. Passa esse espírito, irmão inferior, ouve o teu pensamento e diz: isso mesmo. Você vivendo, morrendo, ninguém vai sentir tua falta. E você vai assimilando. Você vai assimilando aquilo ali. Quando você vê, você já está procurando um objeto para acabar com a vida, um veneno para ser sorvido. Você já está querendo sair do cenário da vida. Por isso que Divaldo diz assim: pensamentos tenha, mas não mantenha. Eu queria que vocês gravassem isso aqui no final da palestra. Eu vou perguntar essa frase, porque ela é muito importante. Porque pensamento infeliz todo mundo tem. Quem já não teve vontade de matar um aqui um dia? De tanta raiva que você ficou de mim, que o Titucu chegou, te irritou tanto, e você: gente do céu, se eu não sou espírita, se eu não conheço a lei da reencarnação, se eu não sei tudo que você dá um cabo na vida dessa pessoa, tanto que ela te irritou. Mas aí você fala: meu Deus, é um filho seu, está me irritando, mas tem uma razão de ser. Eu devo merecer passar por esse momento. Igualmente ele não deve saber o que está fazendo. Senhor, me equilibra, que eu retorne para a minha casa, e que eu, se tiver que encontrar
encontrar com ele, me encontro numa outra oportunidade, mais tranquilo, mais equilibrado. Acabou, tirou o pensamento e foi embora. Então, de volta fala isso, orientado por Joana. Pensamentos tenha, mas não mantenha. Não mantenha. A mulher está em casa, o marido não chega. Onde será? Não chegou até agora. O que será que está fazendo? Não, deixa pra lá. Ele está fazendo uma hora extra, alguém deve ter parado na estrada, vou cuidar dos meninos, vou ajeitar a casa, vou ler um livro, vou pegar o evangelho. Mudou a sintonia. Percebe? Se algum espírito passa ali, bate e vai embora. Não encontrou sintonia. E tudo na vida é desse jeito. Se você levantar pela manhã, olhar no espelho, que tristeza. O que é a minha vida? Parece que as coisas para os outros dão certo, para mim não. Que cruz mais difícil eu encontrei para carregar. De repente você olha e fala: o quê? O que é isso, gente? Olha, estou aqui, eu tenho 1,50m, não tenho 1,80m, mas eu tenho 1,50m, já é alguma coisa no mundo. Eu não tenho os cabelos que eu gostaria de ter, mas eu tenho os cabelos. Eu não estou na companhia de quem eu gostaria de estar, mas eu estou vivo. Eu tenho pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho pessoas com as quais eu posso estar com elas. Só vive solitário quem não é solidário. Eu tenho atividades para fazer na minha vida. Quantas pessoas no mundo pedindo um mês de vida, quanta gente esperando numa fila de doação de órgão. Todos os dias nós vemos isso na televisão. Meu Deus, olha lá em Barretos, quantos estão ansiando pela vida, enquanto médicos lutam para prolongar um pouquinho mais o tempo de sua estadia aqui na Terra, e o câncer comendo a criatura. E eu aqui lamentando o quê? Tem pessoas que estão aí sem a visão e perambulam pela vida, fazendo palestras, falando de Deus, falando de Jesus, falando da vida, tentando trabalhar, buscando um emprego, preenchendo em concurso público vagas disponíveis para ela. E eu estou achando que eu não valo nada. Eu sou gente, sou filho de Deus, herdeiro do universo, fui criado para ser feliz. Então, nós não devemos permitir esses estados de desânimo. Pensamentos tenha, mas não mantenha. O índiozinho deve ter tido pensamentos terríveis naquela noite, mas não manteve o medo, manteve a coragem, persistiu para sair vencedor. Assim também somos nós. O suicídio, então, eu dizia para minha amiga: avalie o seu filho. E ela começou a pensar: ele tem 17 anos, tem tudo que quer, o pai tem uma ótima condição financeira, se ele quiser estudar, ele vai se dar bem na vida, se ele não quiser estudar, ele tem a fábrica do pai, e assim ele vai continuar a vida. E eu disse para ela: ele está sem motivo, ele precisa de obrigações, ele precisa de um sentido, e acima de tudo, saber que a morte não existe. Gente, o maior favor que o Espiritismo prestou à humanidade foi esse: falar que a morte não existe. E como que o Espiritismo falou isso? Com os depoimentos dos espíritos que retornaram de além-túmulo, provando para nós. Gente, eu busquei o suicídio, eu achei que com um tiro na cabeça tudo estava resolvido, e eu saí de um mal e caí no outro pior. Quando eu me deparei, eu estava numa outra dimensão. Eu vi o meu corpo no estado de decomposição. Eu assisti os vermes corroendo e transitando pelo meu corpo físico. O sofrimento narrado no livro Memórias de um Suicida, por Ivone do Amaral Pereira, é algo que nos deixa assim com uma vontade muito grande de realmente viver. Porque o drama daqueles nossos irmãos, Camilo saiu dessa vida por conta da cegueira, um homem culto, letrado, um grande escritor português, Camilo Monteiro Castelo, trabalhando na vida, por perder a visão, deu cabo. E é ele quem narra para nós o encontro com um amigo na pátria espiritual. Ele conta para nós a história de Paulo.
Está lá no Memórias. Paulo, ele trabalhava numa agência bancária no interior de São Paulo. E com 31 anos, ele já com o casamento marcado, ele descobre, no exame de rotina, que estava com um nódulo na região entre a faringe e que percorria todo o seu esôfago. Ele, temendo a enfermidade e não querendo passar por todo o sofrimento de um tratamento, se suicida. Retorna à pátria espiritual. Vai passar por todos os sofrimentos, porque ninguém lesa a lei divina e sai impune. Ninguém lesa. Deus, a maneira do pai daquele índiozinho, ele está ao nosso derredor, não a 20 passos, está aqui, em presença contínua. Deus nos envia as forças 24 horas por dia, 365 dias no ano. Nós somos favorecidos pelo seu amor. Mas esse nosso rapaz não acreditou que a noite escura pudesse ter fim. E o que ele faz? Adentra os portais da pátria espiritual na condição de suicida. Sofre, passa por todos os percalços e ele vai então, numa tarde, ser socorrido pelos caravaneiros que trabalham no Hospital Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, tem não só um hospital, mas uma instituição muito grande que ampara todos os suicidas que se arrependem do ato cometido aqui na terra. E muitos deles trabalham em caravanas aqui na nossa vida carnal, no nosso orbe, tentando levar a criatura a ter um pouco mais de amor pela vida, a se fortalecer para as lutas diárias. Paulo, então, é levado no educandário, chamada Universidade Espiritual. Chegando lá, eles vão colocar um aparelho sobre a sua cabeça e ele vai assistir num telão a última encarnação dele, antes dele ser o bancário. Porque até então ele dizia assim: como pode? Vocês acham que é fácil? Eu, noivo, apaixonado por ela, programei meu casamento e de repente descobri que eu tinha uma doença incurável. Como que vocês queriam que eu reagisse? E aí então, nesse instante, o benfeitor, com o auxílio dos recursos que a espiritualidade possui, vai demonstrar para ele o porquê de que naquela encarnação ele havia contemplado a doença como tal. E ele vai assistir ele mesmo numa outra existência como senhor de uma fazenda de escravos. Um senhor de coração endurecido, bruto, que colocava seus escravos no tronco. Mas numa tarde algo diferente ocorre. Uma moça, ali entre os 13 e 14 anos, é chamada no interior da casa grande. Ela vai obediente e sai de lá chorando, ultrajada, se sentindo a pior das filhas de Deus. Adentrando a casa, narra para o meio do seu pai que o chefe, o patrão, o dono dela mesma, havia abusado dela sexualmente. E ela então, levada pela vergonha, pelo traje, vai também se suicidar no fundo da grande senzala. E o pai, ao ver o ato da filha, um negro de coração grandioso, uma personalidade que todos os outros escravos respeitavam por conta da sua mansuetude, da sua grandeza de coração.
deixa a filha morta e vai de encontro ao dono, ao Senhor da casa grande. Chegando lá, ele questiona: por que você fez isso com a minha filha? O que fizemos nós contra ti? E o patrão, percebendo que o negro poderia contar aos outros e criar-lhe problema, chama 2 escravos, 2 dos seus súditos, como se diria assim, daqueles que estão a seu mando, e pede para que, com ferro de marcar animais, possam marcar a língua do negro, até que ela não lhe fosse mais possível pronunciar uma palavra. Por conta desta atitude, o negro adquire uma infecção e quase que dias depois retorna igualmente à pátria espiritual. Os anos passam, o senhor, dono de escravo, permanece impune às leis materiais, ninguém fica sabendo do caso, ninguém entende o que aconteceu, mas na pátria espiritual, ele, diante das leis divinas, vai retornar para, diante da sua própria consciência, estabelecer um pagamento, que era o câncer na região em que ele desferiu contra aquele negro. Ao mesmo tempo, nós ficamos observando que, assim como ele tirou todo o sonho de vida daquela jovem que estava iniciando a juventude, igualmente o que mais lhe doía era deixar a noiva naquelas condições. E o nosso bancário, diante das cenas que se desenrolavam, perdeu a noção de si mesmo. Chorava, pedia perdão, pedia humildemente que lhe desse uma nova oportunidade. E qual não foi a sua surpresa quando ele vê adentrando o salão um homem e ele diz: pai, é você? Era o seu pai da última existência como bancário, que vem e se aproxima dele. Mas quando o pai está bem próximo, a fisionomia muda. E qual não foi a sua surpresa quando ele viu que o negro de outrora era o pai que o tinha recebido nessa existência? Tamanha a grandeza de coração do negro que ele ceifou a língua, levado pela brutalidade. É uma história um tanto triste. Paulo vai ter o seu final feliz, né? Assim, depois ele vai reencarnar novamente, já consciente das leis divinas. Por que eu narro isso? Meus irmãos, Deus é Pai. Muitas vezes nós achamos que a dor que nos visita não é nossa, que o problema que nós estamos passando não é digno de nós, que nós mereceríamos estar num berço esplêndido, levando uma vida maravilhosa. Mas quem somos nós? Que espírito trazemos em nós mesmos? O que fizemos no passado? Esse filho difícil, essa pessoa complicada que comunga, que congrega hoje conosco da nossa vida, o que devemos a ela? A situação que nos bate à porta, o que fizemos no passado para merecê-la? E não é bom também que fiquemos a questionar tanto. O importante é termos a coragem de enfrentarmos a situação, lembrando que Deus está à frente de tudo, que tudo ocorre para que nós possamos sermos filhos dentro daquilo que a lei estabelece. O único tribunal que nós temos que encontrar, que é o tribunal que Paulo encontrou no nosso bancário, é o da nossa consciência. Veja que nem Deus lhe colocou o dedo, nem mesmo a sua vítima. Ao contrário, da falta de outro, ela se ofereceu para reencarnar e recebê-lo como filho. Vocês percebem como a misericórdia de Deus nos alcança de tal forma que nós vamos verificando que a nossa vida, ela é em todos os instantes um ir
aqui, pode ser que tenhamos noites escuras. E nessas noites mais escuras, nós precisamos ser mais valentes, ser mais forte, aumentar nossa capacidade de suportar, de enfrentar as situações, mas entender que em todas as situações, melhor estarmos aqui. Não devemos fugir. Se fugirmos, é como um preso que evade da prisão antes da hora marcada. Quando ele é preso, ele é capturado, o que ocorre? Ele é tratado com mais rigor, com mais severidade. Assim somos nós. Quando desertamos, os irmãos nossos que partem daqui pelo suicídio nos dizem que foi muito difícil depois retornarem. E alguns cometem até 1, 2, 3 vezes em encarnações seguintes, porque não tiveram a coragem que precisavam ter. Nós precisamos estar atentos a isso, lembrando sempre. Então, que pensamento, mas não mantenha. Pensamentos, tenha, mas não mantenha. O pensamento que temos que manter em Deus, o nosso Criador. E quando a dor chegar, lembrar que isso, sou filho de Deus, sou espírito reencarnado. Não existe nada mais importante na vida do que viver, do que honrar cada dia, cada hora, cada noite, não importa o problema que venha. Eu sou exemplo, eu sou espelho. Que os outros olhem para mim e digam: nossa, você está passando por determinado problema? E você diga: isso mesmo, estou passando, porque vai passar. O momento é agora, amanhã é um novo dia. Porque diz assim o Espírito do amigo, que o seio de Deus está aberto aos arrependidos. E depois da noite escura, a madrugada chega de mansinho, nos convidando a uma nova oportunidade. Porque eu tenho certeza que um outro deve estar pensando assim: Cristina, e aquele que foi pelo suicídio? Deus não desampara. O seio dele está sempre aberto. Então, se ocorreu uma noite escura e a criatura tirou a venda dos olhos, não teve coragem e fugiu, uma nova oportunidade é dada a ela. A reencarnação surge como uma porta bendita para que uma nova etapa possa acontecer. É o que Camilo, através de Ivone do Amaral Pereira, nos fala. E já fazia 50 anos no final do livro, quando ele dizia: em todos os dias eu peço para que eu me fortaleça, para que eu volte e eu possa cumprir essa etapa de vida que eu ainda sou devedor. Então, a nossa situação é melhor que a dele, não é? Nós estamos aqui, podemos cumprir hoje, podemos sair vitoriosos hoje, sempre lembrando: Deus nos ama, nunca se afasta de nós. Nos momentos de dificuldade, Ele vai enviar uma mensagem, Ele vai enviar o Evangelho, Ele vai enviar um amigo, Ele vai enviar alguém que possa falar algo para tocar o nosso coração. E é o que eu desejo a vocês. Quantos pensamentos vierem e a coragem moral não for suficiente para afastá-los e não mantê-los, busquem ajuda. Busquem ajuda. Não tentem enfrentar sozinhos. Abram seu coração com algum amigo. Mas não se deixem arrastar pela fraqueza, pelo medo, pela solidão. Ao contrário, sinta-se forte, sinta-se grande. Pensa que um dia Deus programou a nossa vida aqui. Quem é mãe, quem é pai, quem é vô, quem é avó, quem é tia,
já deve ter assistido o nascimento de uma criança. Há toda uma programação. Prepara-se um enxovalzinho, prepara-se a vinda dessa criança com muito amor, para que ela possa se sentir amada e confortável na sua chegada. Deus preparou tudo isso para nós. Não importa em que condição estejamos, que possamos nascer num lar abastado ou num casebre, em todas as situações Deus preparou a nossa vida. Existe uma equipe espiritual que organizou a nossa encarnação, a nossa existência. Tudo foi elaborado para que saiamos daqui como guerreiros, vitoriosos, para que possamos galgar condições de estarmos em condições melhores. Então, que não possamos malbaratarmos essa oportunidade. E que Maria, que tem socorrido a tantos irmãozinhos desfalecidos ao longo do caminho, possa envolver a todos, aumentando em cada um a fé inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim seja. Muito obrigado.